programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nesta edição, como reagem os profissionais da educação diante da volta às aulas presenciais em municípios que estão na onda vermelha do programa Minas Consciente do governo do estado? Nenhum direito sobrepõe a vida, né? O direito à vida. E o que a gente percebe é que está sendo banalizado. E o que me intriga muito é que o intuito do nosso governo de Minas nunca foi estruturar toda uma rede para que, no momento propício, houvesse um retorno das aulas presenciais. Então, nós fizemos um conselho geral que decidiu por uma greve sanitária, e acho que é importante explicar o conceito do que é greve sanitária, né? A greve sanitária tem relação direta com a questão epidemiológica. As pessoas não podem achar que está tudo normal e voltar à vida normal como se tivesse acabado o vírus. Nós estamos num patamar muito alto ainda de mortes. Vamos acompanhar as discussões na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No último dia 9 de julho, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação em audiência pública, falou dos números da Covid-19 em Minas Gerais. Lamentou a situação, a qual chamou de complexa, sem política de massificação da vacina. Também abordou a realidade das escolas públicas estaduais e contextualizou que a volta às aulas presenciais nessas condições é temerária. Nós sabemos que os números de mortes em Minas Gerais, eles continuam elevados. A última média que nós fizemos, a cada hora morriam 8 mineiros e mineiras por Covid-19. Então, esses são os nossos últimos números. Já foi divulgada uma pesquisa com dados lamentáveis, que é o aumento de mortes de profissionais da educação, o aumento de desligamento por morte de profissionais da educação. Para 2021, aumentou mais de 120%. Então, nós estamos lidando com uma situação complexa, porque nós estamos lidando com uma pandemia, onde nós não tivemos nenhum governo do Estado e nenhum governo federal que tivesse uma política de massificação da vacina. E a nossa avaliação é de que anúncios de retornos presenciais cumprem muito mais uma pauta ideológica de alinhamento ao negacionismo do que uma pauta real, resultado aí de indicadores científicos que demonstrariam que já poderíamos retomar atividades que geram grande circulação e aglomeração. A infraestrutura da rede estadual tem a seguinte realidade: 900 escolas estaduais não possuem refeitório. Quando não possui refeitório, nós estamos dizendo que as crianças e adolescentes não têm um lugar adequado e, portanto, não terão um lugar com marcação, com organização, inclusive para o distanciamento social. 582 escolas estaduais não possuem despensa, não possuem onde guardar a alimentação escolar recebida. 35 escolas estaduais não possuem cozinha. 1.700 escolas estaduais não têm quadra de esporte coberta. Nós fazemos essa referência de quadras de esporte coberta, porque o contrário disso pode ser um pedaço de cimento onde é feita a educação física e ser considerada uma quadra de esporte não coberta. Então, nós temos mais da metade da rede estadual sem quadra de esporte coberta. 356 escolas estaduais não possuem sala de professores. 143 escolas não possuem biblioteca ou mesmo uma sala de leitura. 1.027 escolas estaduais não possuem banheiro para trabalhadores em educação enquanto estão trabalhando. Significa que é um único banheiro para todos que estão na escola utilizarem. 37 escolas estaduais não possuem tratamento de esgoto. A fonte dessas informações é o INEP, Microdados do Censo Escolar da Educação Básica. Nós questionamos a Secretaria de Estado qual é o planejamento para resolver essa situação, considerando que em todo o período da pandemia não houve investimento para
mudar isso e para melhorar a infraestrutura da escola ou adequá-la a novas condições em função da pandemia, nós recebemos de resposta da secretária que os dados poderiam não estar poderiam não estar atuais, porque eles não são alimentados pela secretaria, mas são alimentados pela escola. Graças a Deus, que são as escolas que informam as suas condições reais, porque se não fosse alimentado pela escola, dificilmente nós saberíamos a realidade da estrutura física das escolas estaduais. Não é? A escola é que sabe se ela tem banheiro ou não, não é a Secretaria da Cidade Administrativa que vai dizer à população não, todas têm banheiro, quando na verdade não tem. Nós temos enfrentado situações terríveis de negligência, em que trabalhadores estão sendo afastados por Covid-19, contaminando seus familiares, e as próprias condições impostas pelo trabalho presencial não são resguardadas pelos protocolos encaminhados pela própria Secretaria Municipal de Educação. A exemplo disso, nós temos a ideia de que máscaras de pouca eficiência e qualidade, máscaras de TNT, onde a olhos nus você observa, inclusive, poros, né, de circulação de ar. Máscaras que foram entregues, inclusive, em 2020, que estão sendo utilizadas hoje. Dentro desses mesmos protocolos para a utilização dessas máscaras, nós temos, inclusive, a necessidade de substituí-las de 3 em 3 horas. E a quantidade entregue pelo município não garante sequer a substituição durante 2 dias de trabalho. Nós, da rede estadual, fomos amparados, né, durante 14 meses, e o que me intriga muito é que o intuito do nosso governo de Minas nunca foi estruturar toda uma rede para que, no momento propício, houvesse um retorno das aulas presenciais. Para a escola funcionar, nós deveríamos ter toda uma sociedade preocupada com isso. E nós não temos isso no Brasil, né? Então, por que a escola foi e também deveria ser mesmo o primeiro lugar que fechou? Porque é onde acontece, para os nossos alunos da rede pública, o maior convívio social deles. A escola não é só de conteúdo, nunca foi. Então, quando a gente fala de um retorno depois de tanto tempo, nós temos que pensar e os governos, né, terem ações que demonstrem essa prioridade. A questão desse retorno e a forma como está sendo proposta, né, é muito grave. Nenhum direito sobrepõe a vida, né, o direito à vida. E o que a gente percebe é que está sendo banalizado. Estão naturalizando as mortes, estão naturalizando a pandemia. A gente está vivendo um cenário que é caótico, porque muitos pais não têm como, dependem da escola para ser um braço, para poder deixar o filho em segurança e ir trabalhar e fazer o corre de sustentar a sua família, né? Com a queda desse auxílio emergencial de R$600 para R$150, ou R$300, dependendo da situação da família, foi algo que impactou, também trouxe grande preocupação para as famílias, porque você tinha um mínimo de estabilidade, que já era pouco, 600, e agora temos um benefício aí de um auxílio de 150 e 300, dependendo da situação da família. Então, isso é muito grave. Essas imagens, elas representam aqui a maior parte das escolas do Vale do Jequitinhonha, acredito. Bom, gente, esse é um banheiro, tá? De uma das escolas que eu visitei, de uma comunidade rural aqui do município de Minas Novas. Essa mangueira que vocês estão vendo aí é um improviso que o gestor da escola teve que fazer para levar água até o banheiro da escola, tá? Porque a escola ela não tem água. Pode estar passando, né? Então, aí a gente tem várias imagens também de outros banheiros de outras escolas, tá? Em condições precárias, válvulas de descarga que não funcionam. Aí, um minutinho, por favor. Essas válvulas, tá? De descarga, elas não funcionam, tá?
Das 7 escolas que eu visitei, 4 escolas não têm água, tá? Uma não tem de jeito nenhum, e as outras 3, a água vem de 15 em 15 dias. Essa aí é uma janela de uma escola que não abre. Tá? A escola, as 7 salas, né, existentes, 5 salas, as janelas não abrem totalmente. Além da questão da máscara, né, gente, que é muito importante, aí para evitar, né, a contaminação, a gente tem a questão de ventilação, que é uma preocupação, né, que eu fiquei aqui no momento dessas visitas, porque as salas, né, por mais que você tenha um distanciamento de 1,5 metro, mas nós temos a importância de ter essa ventilação dentro dessas salas, e isso não é possível também. Todas as discussões que foram apresentadas, todos os elementos dos especialistas, de representação de pais e de mães, de professoras, nos traz a uma questão fundamental. O governo do estado de Minas Gerais criou condições fantasiosas para justificar retorno através da manipulação de um processo de cores e de ondas que foi criada especificamente para a recuperação econômica dos municípios ainda no ano passado e discutida inteiramente com federação de indústrias, com comerciantes e nenhuma discussão a respeito de condições. Nós fizemos todas as lutas necessárias e é importante dizer que o Sindiúti convocou e aprovou no seu Conselho Geral a convocação de uma greve sanitária no estado de Minas Gerais. A greve sanitária é a greve onde o local de trabalho, e todas as falas apontaram nessa direção, onde o local de trabalho traz risco à vida dos trabalhadores em educação e da comunidade escolar. 1 ano e meio de escolas fechadas, 1 ano e meio que o governo teve para se organizar, e nós temos imagens como essas que você disponibilizou para nós, da realidade das escolas, da maioria das escolas do Vale e de outras regiões do estado também. Então é muito vergonhoso, mas não para nós, para o governo do estado de Minas Gerais e para o processo de maquiagem e de ambientes controlados que são divulgados nas redes sociais do governo. E é importante dizer, inclusive, que escola onde a Secretaria de Educação esteve pessoalmente para fazer a propaganda de uma reabertura, o município decretou que a escola não pode reabrir presencialmente. Eu estou dizendo do município de Itabira, que tem um decreto que foi publicado pela Prefeitura no último dia 3, dizendo que as aulas presenciais não retornam, porque não há segurança. É muito fácil, muito tranquilo para o governo desresponsabilizar-se, transferir a responsabilidade para os municípios, porque, de fato, batemos na porta da casa dos prefeitos. Batemos na porta da casa dos gestores da saúde nos municípios, porque nós não podemos bater na porta do governador, literalmente, aqui em Belo Horizonte, ou bater na porta da cidade administrativa. Eu quero dizer que, inclusive, tem regiões no estado de Minas Gerais que a gente precisa começar a dizer que vamos bater na porta da casa de superintendentes regionais de ensino, que utilizam de áudios para assediar, para ameaçar e para dizer que as pessoas precisam estar na escola, mesmo onde existem decretos. Por isso, a nossa categoria, de forma muito responsável, de acordo com a realidade, deliberou pela greve sanitária. Trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais, sob a coordenação do Sindiúti, deflagraram greve sanitária no estado de Minas Gerais por tempo determinado, de 12 a 17 de julho. O assunto foi debatido durante uma live promovida pela CUT Minas no último dia 13. Vamos acompanhar trechos deste debate. A greve sanitária dos trabalhadores e trabalhadoras em educação e as ações genocidas do governo Zema, que, na verdade, são ações que realmente levam a isso, né? Sem nenhuma preocupação com quem morre no processo. Nós da classe trabalhadora sofrendo tantos ataques nesse momento da pandemia, já tem um problema da pandemia, do vírus, da falta de vacinas no Brasil, né? da lentidão que está as vacinas, era para a gente ter muito mais gente vacinada aqui no Brasil, e vacinadas, não era para ter esse número de mortes que nós temos hoje aqui no país. A gente deveria estar em situação muito melhor se o governo tivesse
compradas vacinas, pensado aí, está sendo agora debatida aí na CPI, né, da Covid, a questão da corrupção, do ganho de algumas pessoas em cima do preço da vacina, sempre negando a doença, negando o uso de máscaras, negando a questão do isolamento, a questão de ficar em casa, do comércio estar fechado. A gente poderia estar numa situação muito melhor hoje, né? As pessoas não podem achar que está tudo normal e voltar à vida normal como se tivesse acabado o vírus. Nós estamos num patamar muito alto ainda de mortes, com mais de 1.500 mortes ainda por dia, um patamar muito alto de contaminação ainda diário, e a gente sabe que esses números são subnotificados, né? Não é a realidade, o pessoal da saúde tem nos passados diretos, não é a realidade. Então a gente precisa ficar muito atento, né? E a questão do governo tentar impor a volta às aulas agora em todo o estado é um crime, né? Quantas salas de aula foram construídas nesse período da pandemia ou foram ampliadas? Esses números a gente não tem. Quantos banheiros, porque tem 144 escolas, esses dados são do microdados do censo, que o Diese levantou para a gente nos microdados do censo, no portal do MEC, 144 escolas do estado não tem banheiro. Não é que não tem nenhum, não tem banheiro para professor. 144 escolas não tem banheiro para os alunos. 900 escolas não tem refeitório. 1.027 escolas, o banheiro é compartilhado. Então, é o mesmo banheiro para os professores e o mesmo banheiro que os alunos utilizam também é utilizado pelos trabalhadores da escola. Então, esses números, o governo não diz, se investiu em reforma. O que houve investimento foi numa grande maquiagem, fita zebrada e dispenser de álcool em gel, mas tem professores no estado recebendo máscaras de TNT. Então, diante de todo esse estado de coisas e que nós já denunciávamos há muito tempo, de que as escolas estaduais não tinham infraestrutura e não têm, porque é a mesma infraestrutura de antes da pandemia, para receber alunos e guardar distanciamento ou questões sanitárias para impedir processos de contaminação pela Covid. Importante dizer que a greve sanitária, o sindicato, imediatamente após o Conselho Geral, que aconteceu na semana passada, comunicou à Secretaria de Educação. Então, a Secretaria, no mesmo dia, já tinha ciência da convocação da greve sanitária, ou seja, nós fizemos a comunicação. E nós estamos mantendo, isso é importante, mantendo o trabalho, o atendimento à população, aos nossos alunos, apesar do Estado, apesar da falta de condições e do Estado não ter feito nada, nenhuma vírgula de ajuda para custear a educação remota, para custear o computador da professora que ela teve que comprar outro, ou o celular que queimou porque dado o volume de coisas que precisam ser baixadas e etc. Apesar do governo, nós estamos atendendo aos nossos alunos e continuamos atendendo de forma não presencial através do ensino remoto, porque a greve sanitária tem relação direta com a questão presencial, com o risco biológico presencial. Não nos restou outra alternativa que não fosse a decretação dessa greve sanitária, que é inédito, né? Nós nunca enfrentamos pandemia, né? Esse último período tem nos ensinado coisas que nos feito aprender coisas que nós nunca havíamos feito antes. Mas o nosso objetivo é a preservação da vida das pessoas. Nós queremos, nossa categoria anseia pelo retorno. Nós queremos encontrar nossos alunos, nós queremos retomar os processos educacionais, mas não é a qualquer custo e não é com os riscos colocados pelo governo do Estado em seus processos de falta de ação e de coordenação nas questões da pandemia. Vamos ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira sobre a luta na Assembleia Legislativa para proibir modelos de privatização nas áreas da saúde e da educação. Nós tivemos a oportunidade de fazer o debate do projeto Somar na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa. O governo do Estado não apresentou nenhuma experiência testada em outros países.
exitosas. A Comissão de Educação era, inclusive, tanto no caso do Projeto Somar, quanto no caso do Projeto Mãos Dadas, a oportunidade para que o governo do Estado apresentasse a proposta à Casa Legislativa, mesmo que no caso do Somar não fosse objeto de projeto de lei específico. Esse debate não foi apresentado. Nos espantou muito que a metodologia apresentada foi das escolas família agrícola, e da qual, inclusive, nós esclarecemos que o Projeto Somar não tem a ver com a escola família agrícola. A outra questão que eu quero refletir com todos nós é exatamente essa ideia de que na educação cabe piloto, cabe testar, porque ao povo nós vamos testando. A educação é um lugar tão sem referência que a gente vai pegando projeto, vai testando. Der certo, beleza. Não deu certo, a gente para. Os prejuízos causados às crianças e adolescentes e à comunidade escolar não se reparam por essa ideia de que você vai pegando propostas e testando. E se não der certo, a gente para. Então, de novo, é uma discordância de achar que tanto na educação, no caso na educação, é um lugar para a gente ir testando coisas, fazendo da população cobaia daquilo que não pode ser cobaia, mas que ela tem o direito de ter uma educação pública de qualidade. E essa ideia do piloto, para a gente que já estudou, já esteve numa escola, a gente sabe que o ano é letivo. Me causou um profundo estranhamento como é que o governo do Estado propõe dividir, para quem sabe o que é escola, dividir o ano letivo das crianças e dos adolescentes. Porque foi isso que o Projeto Somar fez, pessoal. No meio do ano letivo, que você tem um planejamento, um projeto pedagógico para todo o ano, você interrompe isso e muda radicalmente para um projeto piloto. Bom senso seria iniciar qualquer projeto, mesmo esse do qual eu discordo, no início do ano letivo, dando condições a um processo letivo. O outro debate que tem me incomodado profundamente é a ideia de que a escola não tem qualidade. Porque é isso que nós estamos escutando. Não tem qualidade, então a gente tem que mudar o modelo para ter qualidade. E aí eu quero dizer que as profissionais da educação da rede estadual, ao qual todos nós aqui somos defensores, ou temos voto, ou base eleitoral, elas trabalham a qualidade. Os problemas que nós temos, eles se referem à gestão central do governo. O governo vive de memorandos, o governo vive de planilhas, o governo arrebenta a vida das suas professoras e das suas diretoras com planilhas de finais de semana. Nós estamos com um problema na gestão da cidade administrativa. Nós não estamos com um problema na ponta. Lá na ponta, as professoras fazem, apesar da gestão central da cidade administrativa. Então, nós precisamos dedicar mais a nossa energia para tantos memorandos, tantas planilhas, tanto desconforto, tanta retirada de direitos, tanta falta de discussão e de construções coletivas no cotidiano da escola. Essa ideia de que projeto Mãos Dadas tem que passar para o município para ter qualidade, projeto Somar tem que entregar para uma OS para ter qualidade, é a mesma depreciação do que é público feito pelo governo Zema em outras áreas. Então, assim, gente, vamos discutir qualidade, vamos discutir o que impacta na qualidade, vamos discutir o que o governo do Estado não está fazendo em relação à qualidade, mas nós não podemos pegar o trabalho da professora para justificar a privatização da educação. Então, eu queria trazer essa questão. E, por fim, também sobre o debate de qualidade. Eu li atentamente os editais. Cada vez que a gente debate, Cássio, eu volto e leio tudo de novo, porque é um aprendizado para a gente ter melhores condições de trabalhar. Nenhum dos 3 editais tem mecanismos que controlem a qualidade depois da entrega da escola para o Somar. Quais são as metas? Quanto tempo para metas não alcançadas que o projeto deixaria de existir? Nada disso tem. Então, eu acho que se o governo quer propor outros modelos, que é direito dele propor, e é direito nosso discordar, não por medo, mas é porque a gente pensa diferente, e é isso que cabe quando a gente vive em sociedade, não tem um pensamento único, é que ele encaminhe para a Assembleia um projeto de lei de algum modelo específico que ele queira criar. Aí a gente discute, a gente ouve a comunidade e a gente vota de acordo com a avaliação dos deputados e deputadas.
piso salarial, valorização profissional, jornada de 30 horas semanais. A enfermagem está na luta para conseguir alcançar essas conquistas através do projeto de lei 2564 de 2020, que está em tramitação no Senado Federal. Uma luta pelo piso salarial da enfermagem e a aprovação das 30 horas, né? Isso já tramita lá no Senado. Isso se deve, né? Já é uma luta de muitos anos da enfermagem. E agora, na pandemia, isso se faz necessário, né? De dados atualizados agora de 2021, foram mais de 700 profissionais de enfermagem mortos pela Covid-19. Quando a gente começa a pensar lá atrás, no início da pandemia, foram esses profissionais que estavam de frente, né? A pandemia sem EPIs, sem a vacina. E aí muitos, né, perderam suas vidas no combate e hoje se faz necessário que a gente seja reconhecido pelo piso salarial integral e também pelas 30 horas já, esses profissionais que estão aí na linha de frente, 24 horas à beira, né, do leito do paciente. Queria que você falasse, Tieta, desse apoio que a saúde está trazendo para a educação e das principais preocupações de vocês. Na verdade, os professores, a educação, todos os servidores da educação, além de parceiros, colegas nessa luta contra as injustiças, né, que passam todos os governos e nós somos as classes mais massacradas por todos eles, eles são, vocês da educação, os maiores usuários do Instituto de Previdência. E a nossa preocupação é essa municipalização, além de tirar a identidade funcional dos servidores, também ninguém respondeu qual é o amparo previdenciário e de saúde que eles terão. O município de Belo Horizonte, como vários municípios, não tem mais os seus institutos de previdência. Aqui em Belo Horizonte, o Instituto de Previdência da Prefeitura e o Hospital dos Servidores da Prefeitura foram engolidos, sumiram, desapareceram. E os servidores ficaram aquém. Quem pode, paga. Quem não pode, se vira. E nós não queremos isso para os nossos colegas da educação. A municipalização, por exemplo, além de trazer muito problema para o trabalhador, traz muito problema para a população. Porque nós já vimos esse filme antes em outros governos, né, aqui em Minas Gerais, com aquela coisa de querer municipalizar. E olha, transfere a responsabilidade do Estado para a Prefeitura. A maioria das vezes a Prefeitura não tem mínima condição de fornecer uma estrutura para aquela escola funcionar, às vezes nem de profissional, né, nem de ter profissionais para isso, e transfere a responsabilidade. Quem paga o pato? A população, que começa a ter cada dia uma escola pior, né, para os seus filhos. Então, municipalizar é um mal muito grande para a educação, para a sociedade, para o trabalhador. O Departamento Jurídico do Sindiúti esclarece. O processo de criação e implementação do projeto Mãos Dadas foi construído em conjunto com as comunidades escolares? Não houve divulgação do projeto por parte do Governo do Estado de Minas Gerais e qualquer consulta prévia a pais, alunos e servidores que serão diretamente atingidos pelo projeto. Portanto, as comunidades não tiveram qualquer participação na construção do projeto Mãos Dadas. Até sábado que vem.